Você sabia que cansaço, fome, raiva e solidão são os maiores causadores de confusão do mundo e é super fácil confundir um com o outro? Meu nome é Kátia Carvalho e se você também já se atrapalhou com um afeto fora de lugar, deixa seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal e bora desinverter essa ideia. Você sabe me dizer qual é a diferença entre uma sensação e uma emoção? Se você pesquisar no Google, vai ver que muita gente confunde essas palavras ou as usam como se fossem sinônimos. Nessa nova temporada do Desinvertido, a gente vai dar um mergulho pela vida afetiva do ser humano para descobrir como as nossas emoções podem nos ajudar a viver melhor. É mesmo, é? Como cada pessoa é uma pessoa, eu não tenho uma solução mágica para te vender, mas acompanhando a série até o fim, você terá aprendido o suficiente para construir a sua própria jornada. Na descrição de cada vídeo, eu vou deixar links para aprofundar o seu conhecimento e dicas práticas para te ajudar a construir uma vida afetiva mais saudável. Assim, você vai entender melhor o que te falta e o que você precisa fazer para aumentar a sua qualidade de vida. Filósofos e psicólogos nem sempre concordam com o que quer dizer o que nessa pendenga, mas como a nossa proposta é deixar a coisa simples, eu vou te mostrar um jeito de não confundir nunca mais o que você está sentindo. Esses 4 conceitos são a base da nossa vida afetiva. As sensações vêm dos 5 sentidos e elas ligam a nossa mente ao nosso corpo e ao mundo ao nosso redor. Elas podem vir de fora, como um carro passando na rua, uma coceira, o sabor de um suco, ou de dentro, como a fome e o cansaço. São estímulos que chegam no cérebro exigindo uma resposta. Mas uma característica curiosa da mente humana é que a gente tem uma capacidade enorme para ignorar sensações. Você quer ver? Estava sentindo sua roupa no seu corpo antes que eu falasse disso? E os carros na rua? Tá ouvindo agora? Será que tem um passarinho cantando ou criança gritando? Quando a gente está concentrado, só percebe a nossa roupa, o trânsito ou as pessoas ao redor se algo fora do comum acontecer. Para uma sensação chegar na nossa consciência, ela precisa ser sensacional. Quer começar o show? Por aqui, sim. Emoção é o que nos move. São impulsos que vêm de dentro e nos empurram para certos comportamentos de uma maneira tão abrupta que tem vezes que a gente até perde o controle. Ela vem à flor da pele, quase como uma sensação. E todo mundo vê o que está rolando dentro de você. Cada emoção é resultado de uma combinação específica de hormônios que é jogada no seu sangue toda vez que certas sensações estimulam o seu cérebro. E para complicar mais um pouco, muitas emoções têm doses de hormônio muito parecidas ou produzem sensações físicas que podem fazer a gente confundir as coisas. É bem comum confundir raiva com fome, insegurança com ciúme, ansiedade com enjoo, alegria com felicidade. E como se isso não bastasse, raramente a gente sente uma emoção só de cada vez. Fala, não me diga! O mais comum é sentir 3, 4 emoções diferentes ao mesmo tempo, sem nem perceber. Uma surpresa, quando vem misturada com alegria e satisfação, se manifesta e é experimentada de uma maneira completamente diferente de uma surpresa que vem misturada com constrangimento e receio. A surpresa é o gatilho, mas são as emoções secundárias que vão dar sentido para o que a gente está sentindo. Nosso corpo percebe o estímulo e a mente interpreta, avalia e regula a resposta física que já está acontecendo. É nessa hora que a emoção original começa a ser colorida com as emoções secundárias para formar a nossa compreensão do que está acontecendo. Os hormônios regulam tudo no nosso corpo. Se emagrecemos ou engordamos, que tipo de sono a gente tem, nosso nível de agressividade, tolerância à frustração. Tudo isso é controlado por essas substâncias que a gente nem entende bem ainda, mas que o nosso corpo produz para nos ajudar a sobreviver e adaptar. E olha só que legal, quanto mais você aprende sobre suas emoções, mais você consegue modular as respostas automáticas do seu corpo e obter melhores resultados nas suas interações com os outros e com você mesmo.
Já o sentimento é uma emoção sentida, que a gente curte em barril de carvalho e é bem menos intenso, mas muito mais duradouro que a emoção. O processo de internalizar uma emoção é o que dá origem aos sentimentos. Amor, ódio, amizade, raiva, felicidade ou tristeza. Quando uma emoção vira sentimento, ela começa a mudar o nosso comportamento e disposição geral aos poucos e vai aprofundando os seus efeitos enquanto o sentimento estiver ali. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Assim que uma mulher descobre que conseguiu engravidar, ela começa uma jornada de interiorização dos afetos que vão marcar aquela maternidade. Aos poucos, ela vai perceber que ama o seu filho, mesmo quando não está pensando nele. E esse sentimento latente vai mudar as escolhas que ela vai fazer no dia a dia, suas prioridades e sua rotina, de uma maneira gradual, difícil de notar olhando rapidamente, mas inconfundível se for comparada ao longo do tempo. Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Diferente das emoções, os sentimentos são internos e podem permanecer escondidos, como no amor platônico, podem ser inconscientes, como nas fobias, ou até mesmo serem compartilhados, como acontece com a amizade e o amor. Mas mesmo nesses casos, o que eu sinto é sempre só meu e tem o sentido que eu construo. Mesmo quando a gente tenta expressar um sentimento com palavras, delimitar todas as suas dimensões é uma tarefa impossível de fazer. Olha, eu sou uma pessoa bem desequilibrada. E afeto é tudo que te afeta. São todas as sensações, emoções e sentimentos capazes de nos tirar daquele estado automático que a gente fica a maior parte do tempo. Oi. Mas o afeto não é só o que uma pessoa sente. Toda palavra e comportamento que uma cultura oferece para representar aquilo que a gente sente faz parte do que a gente chama de afeto também. Por ser difícil de definir e transmitir os afetos, é que surge a dimensão social. Minha filha, o homem que é homem, ele morre homem. A gente costuma julgar o que o outro está sentindo a partir da nossa experiência. Já está vendo a confusão, né? Quando eu digo que eu te amo, eu posso ter em mente um conjunto de expectativas, medos e regras completamente diferente do seu. Mas se eu tomar o meu amor como medida do que você sente ou como você deveria se sentir, as chances de dar tudo errado ficam bem grandes. Entendeu? É através da linguagem e da cultura que a gente aprende a nomear os afetos, categorizá-los e definir como devemos nos comportar. É a cultura que determina o que é nojento, como devemos amar, a quem devemos odiar, quando nos divertir, quanta tristeza sentir, onde extravasar e qual o limite entre o saudável e o doentio. Eu tenho que ter essas opções ou eu posso ter a minha própria opção? Quando eu falo cultura, eu não estou falando só daquela cultura geral que a gente chama de brasileira, americana, essas coisas não. Nós temos que lidar com culturas particulares em cada ambiente que a gente passa tempo e convive com pessoas, seja na empresa, na escola, em casa ou em cada uma das redes sociais que você frequenta, já que cada uma delas tem uma cultura completamente diferente. Essas culturas, elas podem se reforçar ou entrarem em conflito, mas de qualquer jeito, elas vão nos moldar e mudar a maneira como lidamos com o mundo e a sociedade. Um exemplo recente de como a cultura pode mudar a nossa visão de mundo e até o nosso estilo de vida são os gatos. Eles já foram alvo de muitos medos e superstições. Perseguidos nas ruas, eles ficavam bem atrás dos cachorros, passarinhos, roedores e peixes na escolha das famílias, até o aparecimento dos vídeos de gatinhos na internet. Hoje, não foi só a cultura que mudou, mas os nossos afetos estão mudando também. O medo está sendo substituído pela curiosidade e eles estão se tornando cada vez mais familiares e amados na nossa sociedade. Pega assim, vem! Afeto é toda teia de memórias, sensações físicas e interpretações coletivas que mediam a nossa relação com o mundo, com as pessoas e até com a gente mesmo. Nessa mistura de corpo, mente e mundo, os afetos tentam nos ajudar a dar sentido à vida e a cada uma das experiências que ela nos oferece. Nossas memórias, experiências, aprendizagens e expectativas funcionam como um manual que vai definir que tipo de resposta o nosso corpo deve dar em cada situação
E que nome a gente dá para essa resposta? Porque a gente tem que participar das conversas. Todo mundo tem o seu manual particular e é com ele que a gente modera o nosso comportamento. Tudo que aprendemos vira bagagem e muda a maneira como a gente vai agir no futuro. O que você está aprendendo agora, enquanto assiste esse vídeo, já está mudando a sua relação com as suas emoções. O papel mais fundamental da mente na construção do que você é e o que você sente é fixar as suas aprendizagens. É por isso que depois de alguns encontros, algumas reuniões ou até alguns tombos, a gente vai se sentindo mais seguro e consegue controlar várias emoções que nos dominavam no começo. A gente nasce com um monte de características genéticas, mas é a nossa mente que dá forma a esse corpo em estado bruto que a natureza deu para a gente morar. Identificar o que está faltando para a gente viver melhor nos ajuda a entender que tipo de técnica ou abordagem vai funcionar com a gente. Sabia não? Vocês me falaram agora. Hoje nós conversamos sobre o que são os afetos de maneira geral. E daqui para frente, cada episódio será sobre um dos principais afetos que norteiam a nossa vida. E antes de terminar, eu quero te oferecer um exercício prático que vai servir de bússola para você nessa caminhada. E nós vamos voltar nele em todos os episódios da série. Primeiro você vai avaliar como está a sua capacidade de dar nome para os seus afetos. Faça uma lista com a maior quantidade de afetos que você conseguir lembrar. Lembre-se que afetos são todas as sensações, emoções e sentimentos que podem nos afetar e nos tirar do modo automático. Quando terminar, guarde-a num lugar acessível e sempre que se lembrar, acrescente novos nomes nela. Acabou, Piti. No final de cada episódio, eu vou deixar todos os afetos que foram mencionados no vídeo para você ampliar a sua lista e o seu conhecimento de si mesmo. E depois vai poder observar de maneira bem prática que efeitos esse nosso passeio terá na sua qualidade de vida. Legal! Bem louco! Se você gostou do conteúdo e quer acompanhar essa série, salva essa playlist aqui, ó. Nela você vai encontrar todos os vídeos que forem produzidos ao longo do ano. E se você já curtiu, já se inscreveu e quer contribuir com os próximos vídeos, conta aqui nos comentários quais sentimentos você considera mais presentes na sua vida ou quais emoções você gostaria de ter mais controle. A gente se encontra na próxima curva dessa história.